Antes de o pessoal ir a campo, algumas orientações básicas, repassadas ali mesmo no auditório. Todos os 3 grupos a gente pode ir ali no hall de entrada e aí cada um procura. O Patrick que está com o grupo vermelho. Agora sim, os visitantes estão prontos para fazer uma caminhada rumo a algumas das mais recentes e avançadas pesquisas sobre bovinocultura no Brasil. No roteiro, 4 estações coordenadas por pesquisadores da Embrapa. Esta é sobre os novos materiais forrageiros. Na área experimental, a pesquisa sendo realizada com braquiária brisanta, BRS Paiaguás, braquiária híbrida BRS Ibiporã e BRS Quênia. Para cada produtor, há uma realidade e uma combinação diferente de materiais que podem ser aplicados na propriedade. Aqui no campo, os participantes conhecem as novas tecnologias para a pecuária de corte e recebem orientações sobre aplicativos que auxiliam na gestão e controle da propriedade. O pecuarista Abib Rezek, de Sonora, no norte do estado, viajou mais de 360 quilômetros até Campo Grande para conhecer as novidades em torno dos materiais forrageiros. Eu costumo plantar, reformar todo ano. E hoje tem variedades novas e eu vim saber a respeito delas. E tomar informações com os técnicos a respeito de como nós devemos continuar na pecuária, apesar de tudo. O pesquisador e supervisor do Grupo de Pesquisa Vegetal da Embrapa Gado de Corte, Rodrigo Amorim Barbosa, analisa que a diversificação de materiais forrageiros pode trazer resultados positivos para o rebanho se houver foco em estratégias para aumentar a produtividade e a sustentabilidade dos sistemas de produção animal em pasto. E assim, diminuir a dependência de apenas uma forrageira. Se plantou braquiarão no Brasil todo, estimou-se uma produção aí de em torno de 60 milhões de hectares de um único material e acabou com o tempo tendo algum problema, como a morte do braquiarão. Então a ideia de diversificar é você conhecer as características de cada material, as características de cada região e aí sim fazer a escolha correta. Na estação dos materiais forrageiros, os visitantes também puderam conhecer o aplicativo Pasto Certo. A ferramenta permite o acesso de forma rápida e integrada às características das principais cultivares de forrageiras tropicais lançadas pela Embrapa e outras que estão em domínio público. Também é possível identificar as cultivares e obter informações sobre as principais dicas de uso e restrições de cada forrageira. Você baixa esse programa. Tem a vantagem de você trabalhar offline, você pode, uma vez baixado, você pode trabalhar sem problema nenhum. E ele é uma ferramenta para auxiliar efetivamente na tomada de decisão de que material forrageiro você vai escolher em função das características que você quer. E depois das forrageiras, é hora de conhecer o que há de mais moderno no curral. Feito de madeira osmo pressurizada, ou seja, com eucalipto tratado, o mangueiro conceito desenvolvido pela Embrapa tem uma duração bem maior do que os convencionais. A seiva da madeira é substituída por uma química que evita que ela estrague. Então não dá cupim, ela não estraga, ela dura muito mais tempo. Outro aliado dos pecuaristas e dos animais é o sombreamento, como explica o pesquisador Pedro Paulo Pires, com pós-doutorado em geomática, área do conhecimento que integra os meios para o gerenciamento de dados espaciais pela Universidade Laval, em Quebec, no Canadá. A sombra, ela é bem-vinda sempre, né? Não existe, é falsa aquela teoria de que o Nelore gosta de sol. Não é verdade. Nós sabemos que, por experimentos, que o animal prefere a sombra, sim. E nós colocamos o nosso mangueiro embaixo das árvores que já existiam. Então, se o sujeito não tiver árvores assim para pôr o mangueiro, ele pode fazer telhado, pôr sombrite. Ou seja, aquela condição agradável para o homem é a mesma para o animal. Esqueça as velhas porteiras do curral. A pesquisa da Embrapa pretende implantar um sistema automatizado de curral calmo. Que um motorzinho vai puxar e ele vai bater aqui, e outro motorzinho vai puxar e vai bater aqui. Olha o que vira. Um corredor para o animal entrar na porteira 1. O sistema poderá ser gerenciado a uma distância de até 30 quilômetros e dessa forma vai evitar agressões aos animais e contribuir para o ganho de peso dos bovinos.
tudo feito sem estresse. Nós vamos instalar motores para que tudo funcione sozinho por um comando de um software ou de um aplicativo, de maneira que eu separe os animais conforme eu quiser, automaticamente, desde lá do meu escritório. O primeiro ponto que tem que acontecer é o produtor ter calma para manejar o animal, porque ele é calmo. Você já viu vaca correndo? Não vai, ela vai devagarzinho. Então vamos pegar o despacito da vaca e trabalhar assim. Nesta outra estação, o assunto é a avaliação de touros jovens. O gerente do Arquivo Zootécnico Nacional do Zebu de Corte do programa Geneplus, pesquisador Luiz Otávio Campos, é o responsável por receber os visitantes e apresentar o andamento do trabalho feito com os bovinos. Ele explica que a prova, que conta com a participação de 156 touros de elite das raças Nelore e Senepal de 7 estados, irá selecionar animais que atuarão como reprodutores para melhoria genética. Em média, somente 10% passam na seleção. O grande negócio é coletar fenótipo de características que são caras ou difíceis de serem medidas. Características como eficiência alimentar, a parte de conversão alimentar, né, medida pelo consumo alimentar residual, a parte de ultrassonografia de carcaça, como área de olho e lombo e espessura de gordura, principalmente, e depois características ligadas ao sêmen para ter uma relação com características de reprodução. Aqui também há o coxo inteligente, o sistema automatizado desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, em parceria com uma empresa de Belo Horizonte, a Embrapa Gado de Leite, permite saber quando os animais se alimentaram e também obter o ganho real de peso dos bovinos. Isso tudo graças à tecnologia. Neles tem balança e nos animais tem um chip dizendo quem está comendo, quanto comeu, né? E depois eu tenho como saber quanto é que isso o animal reteve em termos de ganho de peso, através da balança que está disponível para eles no bebedouro. PhD em Administração Rural, a zootecnista e pesquisadora Mariana Aragão Pereira trouxe para uma plateia seleta 3 aplicativos desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte para auxiliar na gestão e controle da propriedade rural. O Control Pack, que regula o fluxo de caixa, o Custo Above, que permite ao pecuarista calcular com maior precisão os custos da produção de bovinos, e o Gerempec, que ajuda no planejamento da atividade. E esses aplicativos justamente vêm para ajudar o produtor a controlar esses dados, a analisar esses dados e a tomar decisões melhores. E para isso a gente também trabalha com aplicativos que sejam fáceis de serem usados, de serem implementados. A coordenadora do Dia de Campo afirma que as 4 estações foram planejadas para mostrar que essas tecnologias podem ser postas em prática de forma imediata nas propriedades rurais. Então, ele sai daqui com aquela vontade de fazer, né, de aplicar isso no campo, então essa que foi a nossa intenção. E já que estamos na Embrapa Gado de Corte, a confraternização só poderia ser mesmo à base de churrasco. Após um dia inteiro de trabalho, nada melhor do que saborear uma carne assada suculenta e macia e rica em gordura, é claro.